Boa noite. Boa noite. Voltamos. Voltamos. Depois de 84 anos. Muito empolgados, por sinal, saudades. Um prazer estar de volta. Nossa, eu tô muito feliz de voltar. A gente tava, inclusive, a Kelly hoje tá falando, Jesus, será que a gente ainda sabe fazer isso? Eu nem lembro mais como era. A gente vai lembrar dentro do processo, é desse jeito. Exato, sempre, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as páginas 73 a 94. Uma leitura muito tranquila. Até a gente tava falando até um pouquinho repetitiva, assim. Mas tudo bem, é a gente passando pelas espirais. É. E também cabe muita reflexão, tá falando pra Marcela, quando a gente, lê uma coisa mais de uma vez, aí você vai, se acessando camadas, às vezes você vai pensando melhor sobre, porque a depender de como a gente lê, né? Se tá lendo com pressa, com pouco tempo, a gente só vai passando o olho. Mas repete, fixa também, né? Exatamente. Vamos lá, você quer começar? Quer que eu comece? E pode ser. Você tem alguma anotação das primeiras páginas? Porque a minha vai ser A partir de qual? aqui. Nas primeiras mesmo. Deixa eu ver só onde que tá a minha aqui. Tá. Não, mas não, tem uma anotação aqui na página 74. Então, Tá. dá para começar. É que também eu acabei fazendo anotações bem pessoais, né? Para mim, só que eu não grifei com uma cor diferente. Aí tem uma coisa que eu coloquei. Aí eu vou ter que dar uma lida, mas tudo bem, gente. Qualquer coisa a gente abre aqui, depois a gente fecha depois do portal. Eu comecei na página. Esse primeiro tema aqui, né? É iniciação, aprendizado. E aí, aqui na 74, eu grifei essa parte que diz assim: na iniciação, a lição importante é aprender a construir uma conexão íntima com o espírito, o ser e os outros. Os ocidentais, em geral, perguntam como se constrói um relacionamento consigo mesmo, com o outro e com o espírito. Aí ela tem outra parte que ela fala assim: no meu caso, eu tive de abandonar minhas defesas e qualquer necessidade de controle. E aí, para mim, foi assim, excelente para pensar ritual, né? Porque ela já estava falando do processo de iniciação que acontece lá em cima, né? Ela falou que acontece um processo de iniciação na adolescência para todas as meninas e para todos os meninos, quando começa a puberdade para as mulheres no ciclo menstrual, né? A gente sabe que, tem muitas tribos, né, pelo mundo e que fazem isso, né? Que a gente tem relatos que fazem isso, cada um ao seu próprio modo. E aí eu estava até pensando, numa conversa que eu tive com a Marcela, falei, gente, eu tive uma caída de ficha, porque eu li de novo antes de começar, né? Falei, gente, como a gente tem surtos, às vezes, por conta dessa não iniciação que a gente viveu, sabe? Que a gente não viveu, no caso. Que a gente não foi iniciado em determinadas coisas, e quando você se depara com aquela coisa, você. E aí, o que eu faço? Então, Nossa, tipo assim, ninguém me iniciou nesse mistério, porque uma coisa a gente lê muito sobre, uma coisa a gente entrar num processo, às vezes terapêutico também para aquilo, sabe? Só que eu agora, né, pessoalmente, eu entendo a iniciação, eu sinto a iniciação como algo mais profundo, algo que te dá tipo um conforto interno de passar pelaquela coisa, sabe? Por mais que ela seja cabulosa. E aí eu li lá em cima falando assim, que os adultos eles se abrem sobre a intimidade, né? Então eles contam ali os perrengues que eles passaram, tipo, isso para mim que foi muito bom, tipo, eu falei, gente, deve ser muito massa, porque eu fiquei criando cenário na minha cabeça. Porque eu acho assim, no contexto ocidental, depois queria ouvir sua opinião também, como você enxerga os rituais que a gente faz por aqui. Mas pelo menos observando assim, o que a gente chama de rituais, de rodas e ritualísticas, que a gente tem uma tendência, claro que eu também vejo que em alguns locais pontualmente não tem, mas uma tendência a ficar muito romantizado, muito, sabe, tudo muito paz, amor, muito feliz, a gente vai relatar só a parte boa e a gente vai sempre tentar trazer para a pessoa, não, mas é bom, sabe, mas vamos olhar melhor. Só que assim, isso eu achei muito importante, tipo assim, a honestidade de você falar, olha, vai ter uma coisa aqui que vai doer, sim, sabe? Tipo, ali na relação sexual, para além da relação sexual, né? Porque ela durante esses dois capítulos, né, que a gente vai ler, eu grifei uma parte que ela fala sobre sexualidade sagrada, e eu falei, olha, depois a gente comenta que ela deixa bem claro que intimidade não é a sexualidade. Quando ela vai falar de sexualidade, ela frisa a sexualidade, mas a intimidade é uma coisa maior, né? E eu fiquei pensando nisso, para falar de intimidade, eles também falam dos perrengues da intimidade. E aí, para mim, isso contextualiza o que é uma iniciação de fato, sabe? Que é você ter clareza
E aí, quando chega aquela coisa, você não se assusta tanto. Claro que para você pode ser diferente do que foi para mim, pode doer diferente, né? Por assim dizer, pode causar um desconforto diferente, mas você meio que está preparado. E eu achei isso de um acolhimento absurdo, porque mesmo que a sua comunidade não esteja perto, você ter passado pela iniciação, de alguma forma faz você resgatar essa memória de que assim, eu fui acolhida em algum momento para passar por isso que eu estou passando hoje, sabe? Então, isso Sim. foi uma coisa para mim. E aí, o controle, como ela disse aqui, né? E aí, eu Uhum. pensei, para ter intimidade com o seu próprio espírito, não dá para ter controle. E para ter intimidade com qualquer coisa, não dá para ter controle. Aí, eu tinha notado, tipo, a pergunta: a gente consegue conceber intimidade tendo controle? Tipo, a gente consegue conceber relacionamentos realmente íntimos, sabe? Honestos e profundos, baseados em controle, sabe? Controle nosso com nós mesmas, ou com o outro, ou com o próprio relacionamento, sabe? Tipo, vai ser assim, tipo assim, muito rígido. Eu fiquei nessa reflexão. E aí eu falei, olha aqui, primeiro passo para a intimidade. Aham. Confiar no espírito. Total, total. E aí, o que você sente? Ai, então, eu tinha grifado, assim, falado, pensado exatamente nessas partes aí que você falou. Eu acho que essa questão do CIS, né, o que você falou, assim, que é isso, vai ter rito que vai ser muito doloroso, que vai ser muito difícil. E eu tenho visto muito essa questão mesmo da integridade, assim, da importância de ser estar íntegro. Então, tá passando ali por uma situação, não necessariamente boa, ruim, não importa, assim. A questão é o que eu tô sentindo ali com isso. E às vezes sentindo muito medo, tipo, um medo surreal. E ajuda tanto você parar, respirar, olhar e falar: eu estou em pânico. Eu estou em pânico, eu quero morrer de medo. Eu tô assim, nossa, sabe? E isso, para mim, já é um processozão, assim, que é isso, assim, que já é o sustento que era necessário, né? Porque é isso, assim, a gente não controla nem, sabe? Você tá vivendo, você vai falar, não tem ansiedade, aí essa sua ansiedade vai desaparecer, controla, é isso, sabe? Tipo, Não dá. é isso, assim, essa mentira. Então, é muito melhor falar, sim, estou com muita ansiedade. Ok, é isso. E aí, às vezes, isso por si só já vai começar a serenar o nosso corpo, porque no final das contas é uma escuta, né? Tudo é uma escuta, assim, né? Tudo é uma escuta, tudo é uma escuta. Então, é, todas as partes, parcelas, tudo que existe, tudo que há, quando se vê escutado, serena, de alguma maneira, sabe? Então, eu vejo que isso é muito importante, assim. E aí eu também tinha notado essa questão da iniciação na maturidade, e que entre esses assuntos da intimidade vem justamente isso, esse local de se tornar íntimo com o espírito. Então, é crescer com essa consciência, né, de manter aquela totalmente integrada, assim, é muito incrível, né? É muito incrível, muito incrível. Pensa que coisa mais linda do mundo é realmente crescer com esse lugar. E aí é isso, já vai crescendo com. Seu cérebro já vai se formando num local onde não consegue separar. Então você vai entender isso, assim, que o sexo tem tudo a ver com o espírito tem tudo a ver com o sexo, que o espírito tem tudo a ver. Não tem nada que não seja, né? Que é isso, assim, que tá tudo surrealmente ligado, assim. E é engraçado, porque é isso aqui pra gente, quando a gente fala de maturidade, a gente tá falando justamente sobre aquele que consegue melhor controlar. Então, tipo, a maturidade aqui é aquele que tem tudo sob as mãos, né? É tudo muito, eu dou conta disso aqui, eu dou conta de muitas coisas, inclusive, olha como eu sou maduro. E, tipo, não é isso, né? Assim, essa que é a questão, que, tipo, a maior maturidade é se ver sem controle absoluto nenhum e nem querer ele, porque sabe que isso é uma ilusão, é uma mentira, isso é uma maturidade de fato, né? Então, a gente vê isso muito, né? Essa maturidade como esse lugar que anestesia, na verdade, está mentindo para si, que está ali dando conta de muitas coisas, eu gerencio muitas coisas, eu faço muitas coisas. E aí, às vezes, até por conta de todas essas distorções, aí de repente a gente vê alguém, tipo, se colocando em situações, assim, não de jeito ruim, assim, mas sendo extremamente vulnerável, sabe, tendo essa força, e a gente fala, nossa, essa pessoa é tão imatura. Será? Né, isso. Será que ela é imatura? Né? Olha só, vamos olhar bem? Eu acho que não, né? Eu acho que não, assim. Então, é isso. Eu vejo nesse livro, assim como eu vejo em todas as coisas, cada vez mais as inversões que vão acontecendo, fazendo, meu Deus, é muito louco. É muito louco.
Para mim é o tempo todo dia eu vejo umas 500 inversões, eu falo, Aí, meu Deus, que loucura, gente, que loucura. Muito doido, muito doido. E aí aí é eu engraçado amei. da loucura mesmo, né? Porque, tipo, vai entrar nesse lugar de tá tudo invertido. Eu tenho que ser, tipo, muito fiel a mim mesma, de fato, porque eu tô vendo loucura isso, nas coisas que as pessoas acham extremamente normal. E as pessoas estão vendo loucura em mim, no que eu acho extremamente normal. Então, sabe, é isso, assim, você tem que realmente construir um local de fidelidade consigo, assim, com esse espírito, né? Porque se você ouve essa voz, se você está sendo guiada por esse local, te dá sustento mesmo para passar aqui, para ouvir, né? Para não cair, para não ser levado mesmo pelas correntezas, né? Que as pessoas vão falar, que elas vão dizer, que elas acham, desacham, assim vai. Tá tudo bem, sabe? Tipo, Totalmente. Nossa, perfeito. Eu até coloquei aqui, realmente, a vulnerabilidade é a maior maturidade que existe. E real, não tem como. Você olha alguém que sabe lidar com a própria vulnerabilidade, tipo assim, palmas para você, sabe? Boa sim. noite, Marcelo, bem-vindo. Boa noite. Então, tipo assim, perfeito. Aí você vai pensar justamente isso que você tá falando, da intimidade, né? Gente, se chega numa pessoa que ela consegue lidar com a vulnerabilidade dela, no maravilhoso. Dá até para conceber uma relação dessa forma, né? Porque, igual você tá falando, hoje tá uma inversão muito grande. E aí, essa coisa do controle, inteligência emocional, e você quer, sabe? Porque eu percebo que tem boa parte do que, né, chamam de inteligência emocional, que é justamente você conseguir ter controle, né, sobre o que você sente e tal. Eu acredito muito bem, assim, que existe a forma certa de se expressar, né, a Sim, partir das emoções. Isso aí, de fato, é maravilhoso. Agora, controlar, reprimir, aí já é outro caminho, né? sim. Você quer falar da sua anotação agora? Eu falei, foi isso. Não, mas até isso que você falou, Oi. assim, eu acho que é isso. Tem a forma certa, não é isso, não é certa, mas talvez mais conectada de se comunicar as coisas mesmo, igual você disse. Assim. E isso tem a ver com intimidade, essa instância. Então, a fala tem a ver com intimidade, né? Eu consigo falar, de fato, sobre a minha vulnerabilidade quando eu estou muito conectada nesse local, assim, sabe? E aí não tem errado, né? É o que é, literalmente, assim, simplesmente é o que é. Então, você não vai nem se sentir mal com isso, sabe? Porque não tem que brigar, não tem um confronto, né? Não tem um confronto, assim. Ah, e Então, outra coisa que eu estava pensando quando você estava falando é que esse que você estava citando sobre você ter uma intimidade com você mesmo, sustentar, ser verdadeira e honesta, é tipo muito importante porque daí você não é moldada pela mão do outro, né? E aí você não tem aquela tendência quando você começa a gostar de uma pessoa, quando você começa a querer entrar num relacionamento de amizade, né, afetivo e sexual, você começar a se moldar ali até de forma inconsciente a outra pessoa, porque você tem medo de sustentar quem você é, de falar o que, que você banca, o que, que você não banca, o que, sabe? Eu tava até conversando um dia desse com uma consulente minha, né? E aí, tudo bem falar, porque já até postei sobre com a permissão dela, que a gente né, não sustenta o que a gente quer, aí chega o outro no relacionamento, você começa a se moldar ali, e chega uma hora que uma bomba explode, porque você não tá mais sentindo você, essa desconexão muito grande, aí já começa um monte de conflito, e aí o retorno é de você para você mesmo, sabe? Então, assim, é muito doido. explode mesmo, né? Porque essa parte primordial de começar a se perder justamente e ir para outro é, na verdade, um processo de profundo desgosto por si. Né? Na real, tipo, é uma profunda falta de alto amor que vem desse, então eu vou indo aqui. Não, pode ser desse jeito aqui, porque na verdade vem, eu tava falando disso ontem, vem nesse local, na verdade, de querer uma validação que ela é exterior, né? Então eu vou ficar ali. E aí é isso, porque eu não tenho um sustento interno firme, assim, bastante mesmo. E é isso que você falou, vai desabar. Tipo, vai desabar, porque é insustentável esse lugar. É insustentável, tem como. Não tem como ele ficar. Isso. Não E dá tem. um peso para outra pessoa também, eu acho. E se você chega assim, sem, sabe, sem honestidade e Muito. até sem sustentar sua vulnerabilidade, e a depender de como é a dinâmica da outra pessoa, assim, com ela mesma, e com a vida dela, e também se relacionando com o outro, talvez ela queira assumir isso, ou você seja a pessoa que queira assumir a vulnerabilidade do outro, aí já viu uma coisa que dificilmente é uma relação equilibrada. Então, esse pensamento da honestidade, sustentar a si mesmo, assim,
Ai, facilita tanto, gente, as dinâmicas de relacionamento, sabe? Pra mim, isso é o que compõe um ritual ocidental aqui pra gente, como o Sobofun tá trazendo aqui no livro. Sim, total. Total demais. Se quiser, pode prosseguir, porque agora acho que eu só tenho da página 75. Ah, então você pode falar sua, eu tenho uma 77, você quer que eu fale a Ah, minha? então tá bom. Não, é porque ali da parte de 75 ela começa a falar sobre a menstruação, né? Eu adorei, assim, ela trazer esse lugar. E até pensar nisso, assim, porque eu fiquei pensando nessa coisa como a gente está lendo um livro que fala do ancestral, e aí a gente está voltando para esse local de um tempo, né? De um tempo ancestral. O tempo ancestral não é esse tempo que a gente conhece aqui e que a gente segue, né? É o tempo da natureza. E aí, quando a gente fala menstruação, tipo, a palavra menstruação vem de mês, sabe? Tipo, é um local que, na verdade, corrompe completamente a lógica dessa conexão com seus ciclos da lua. Transforma esse processo de poder muito forte, de conexão muito grande, inclusive com esse espírito, né? Mais do que nunca. São os momentos que a gente tem uma abertura tão grande, esse portal tão forte, e transforma ele nessa lógica do calendário gregoriano, que é essa lógica de tabelinha, que é essa lógica mensal, isso aqui acontece aqui, então isso serve para isso aqui. Então, fica de olho, porque aqui você vai estar assim, e aí, inclusive, vai atrapalhar você aqui a gerar coisas, a fazer que você vai ficar preguiçosa e sei lá, e mole, então isso aqui é ruim, sabe? Tipo, essa é a lógica aqui. Então, assim, essa desconexão mesmo, né, que vai sendo gerada, e o quanto, poxa, a palavra tem muito poder, essa que é a questão, né, que assim, palavras têm muito poder, na verdade, magia é palavra, né, é muito forte, então, essas pequenas coisas da gente se tentar, assim, às vezes para olhar, que parece boba, mas, cara, não é, sabe? Não é. Tipo, já tem muito tempo que eu não falo menstruação, né? Eu falo, nossa, tô lunando, nossa, lunação. Só que isso também foi um processo muito natural. Tipo, eu comecei a falar sem saber também por que eu estava falando lunação ao invés de menstruação, sabe? Então, eu só trouxe porque eu acho que é interessante a gente parar para saber. Muita gente nem sabe que menstruação significa mês, literalmente mensal, né? Vem desse mensal. Eu achei maravilhoso. Cabe uma boa reflexão. Eu achei maravilhoso você ter lembrado o tempo ancestral, porque a gente está falando aqui de rituais tribais, né? E aí conectados totalmente com o ancestral. Lá na frente ela vai falar um pouco mais sobre isso. Então, lembrar que é isso aí. O tempo ancestral não é o nosso tempo, então não dá para ser na tabela também a questão de o quanto tempo eu levo para criar intimidade num relacionamento. Ou quanto de intimidade eu preciso para, sabe, tipo, casar com uma pessoa, para falar que é namoro, para qualquer outra coisa, tipo, não dá. Por isso que lá no início do livro ela falou, não achem que vocês vão achar a receita pronta nesse livro, na página tanto, como conquistar a pessoa, na página sei quantas, como que case, como... não vai encontrar. E aí eu já acho ritualístico por si mesmo, só esse fato de você não ter receita pronta, porque você vai ler, você vai ter que sentir, você vai ter que projetar para, né, entender como que funciona isso no contexto da tribo, porque é bem diferente para a gente, né? E aí, até uma coisa que a Jaque falou em um dos nossos encontros, pensar em como a gente faz isso acontecer aqui, para a gente, né? No Ocidente, da forma como a gente aprendeu a lidar com tudo, a pensar relacionamento, a pensar as relações, a pensar a comunidade, a pensar intimidade também, né? Como você falou, que né, tem a instância do espírito, do sexual não está distante e por aí vai. Então, eu acho magnífico, magnífico, magnífico essa forma que você trouxe sobre a menstruação e sobre o tempo ancestral também. Ela falou de uma ritualística da menstruação, né? Que eu achei muito boa, equilibradora, e que você falou sobre perceber o corpo e o próprio tempo, não é? Quando que você está ovulando, quando que você está, sabe? Isso é muito bom, porque já é parte da intimidade que você precisa ter com você mesmo. Né? Eu lembro que antes eu ficava prestando atenção no grupo, então, você tá ovulando? Aí também, eu acho que eu também tô ovulando, porque eu nunca vi da tabela, eu tenho uma preguiça assim muito louca. E aí eu ficava, ai, amiga, não dá. E aí, claro, me causa alguns transtornos, mas se eu tivesse pensado nessa questão vou me perceber por mim mesma, né, para ter essa conexão comigo, saber como que o meu corpo ele reage quando eu estou ovulando, quando eu não estou, etc, quando eu estou transicionando ali. Nossa, achei assim magnífico. E parte da intimidade também da hora da comunicação com o outro dentro de um relacionamento, para quando você está, né, num período X, num período Y.
Sim, e você falando, eu lembrei até que esses dias você tá falando justamente de Oxalá, né? Que tipo, nossa, agora eu tô com Oxalá. Tô no tempo, é isso, assim, é o tempo do tempo, é o tempo de uma sabedoria ir para muito além, e é esse, assim, que é isso, né? É isso que a gente tá falando aqui. Então, tipo, acho que quem conhece sabe um exemplo que eu dou 30 mil vezes, eu deve estar cansado, mas que para mim é isso, assim, que ilustra muito bem Oxalá, que é esse caramujo, que ele tá ali na parede, você vai olhar para ele e falar, coitado, lerdo, né? Meu Deus, aí você pisca, você faz um negócio quando você vê que o bicho tá do outro lado. E você fala, como é que esse bicho, lento do jeito que ele é, foi parar ali já? Tipo, você... Qual que Mas é? eu lembrei. Pode falar. Não pode, é porque eu tava desligando uma chamada aqui. Nossa, mas eu lembrei de você quando eu entrei no Ministério de Xalá, né? Por causa do fundamento. Eu falei, eu lembro que a Marcela falou um trem, algum post dela, desse cara mude que não sei o quê. Ai! Aí eu falei, gente, é isso, gata, você agora vai caminhar, não vai mais correr com os lobos, você vai caminhar com os caramujos, e assim você vai seguir, encontrar seu ritmo. E é isso, olha só, né? A gente precisa realmente sair desse tempo, né, que foi construído, para então encontrar nosso ritmo. Então, assim, não dá, tipo, na corrida, nas coisas que estão acontecendo, você entender seu ritmo. Você tem que desacelerar real, para depois você ver como que você caminha, entendeu? Que horas que você descansa. Então, realmente, quando eu pensei, Oxalá, eu falei, nossa, parou, não interessa o meu querer mais, entendeu? É porque eu queria estar fazendo, É entendeu? isso. Não, gata, vamos estar refletindo. E Tá. aí, depois que eu fui ver que tem essa coisa de desconecta do que você estava conectado ali, que era antinatural, para depois você começar a realmente perceber o que é natural para você, o que funciona, o que não funciona. Porque eu também tive que lidar com isso no campo da alimentação, né? Eu Uhum. tive, não tem uma dieta específica para gastrite, né? Não tem alimentos, gente, que decadência, viu? Deixa só um desabafo aqui, que decadência. Você entra, você vê 500 vídeos no TikTok pra quem é fitness, não tem uma alimentação pra quem tem gastrite, assim, um prato diferente, amiga, que tristeza. Mas enfim, eu tive que descobrir sozinha o que funcionava pra mim ou não, também nesse campo. Então também tive que encontrar meu ritmo de como me alimentar, de tipo, como que fazer, né, ali os combinados da comida pra dar certo. E o que eu acho importante é que provavelmente não era só o seu tempo do seu ritmo, entendeu? Que é isso que é uma das coisas que a gente fala. Porque quando a gente tá falando desse tempo, a gente tá sendo muito profundamente egoísta, na verdade, né? Esse tempo que a gente tem que correr, e eu quero fazer, não, mas eu quero. Só que é isso, o seu tempo nunca é só seu tempo. Isso, tipo, e todos os seus ancestrais que estão vindo ali, e todas as pessoas que estão nessa teia com você, não é simplesmente o seu tempo. Então, às vezes, esse convite de alguma coisa acontece para parar a gente, para que a gente tem que ir nesse ritmo aí que você está falando de Oxalá, porque é para lembrar que não é um tempo só da gente. Então, assim, calma, tem muita coisa também sendo trabalhada aqui, tem muita coisa envolvida. E seria muito egoísmo e loucura seu você achar que só você bonito tá aí, sabe? Fazendo, correndo, tendo que agir. Acontece às vezes. Assim. Acontece às vezes. Sim, Mas eu real. falo também, nossa senhora, piscou, eu sou assim também, quero achar que eu estou deixando todo mundo para. Vai! E é uma mentira. Mentira. É, real. Eu vou falar minha anotação aqui na página 66, que eu achei muito boa, ela falando sobre. Uhum. Eu acho que ainda é sobre os ciclos menstruais. É sim, sobre os ciclos de ciclo. Ela trouxe o texto, o trecho diz assim: quero ser carregada até tal local na aldeia e que as pessoas cantem, dancem e me balancem. Ela estava falando que a mulher ela pode escolher o que ela quer viver quando ela está nesse período, né? E aí ela fala que não há restrições e que participam tanto homens como mulheres nesse ritual, porém, frequentemente envolve apenas mulheres. E aí a mulher que estiver menstruando pode pedir aos outros que façam o que ela quer. Ah, eu achei muito libertador também. E aí, para a gente pensar que para nós mesmos, né? Porque tem muita coisa também meio pré-pronta, né? Falando que, olha, quando você estiver vivendo tal coisa, faz tal coisa. E aí, assim, de uma forma geral, né? A gente tem muita receitinha de, gente, tá passando por um problema X, faz esse ritual aqui que ele te salva, que ele te, né? Só que aí também tem essa coisa da magia de você descobrir o que te acolhe de verdade quando você tá passando Uhum. por isso. Tipo, quando você tá com aquela raiva, sabe? Como que você se acolhe? Como que funciona para você? Como que você se regula também? Então é diferente para cada um. E aí depois lá na frente quando ela vai falar sobre o casal ele precisa se conhecer nesse nível, é disso que eu tô falando. Para ter intimidade não é tipo, é porque eu sei que mulheres são assim, homens são assim, sabe? Tipo, aí tem esse período aqui, aí acontece na lua, não sei quando, sabe aquela coisa?
Aí eu vou olhar lá no calendário, eu vi muito isso, vou olhar no calendário, eu vi no calendário que você tá em tal período. Mas não é assim que funciona, gente, sabe? A gente, como a Marcela falou, ritmo diferente. E aí você pensar o que funciona para você quando você tá nesse período, é você pensar o seu ritual. Sabe, o seu ritual matinal, quando você está nesse período, o seu ritual para dormir, o seu ritual de conexão espiritual, entre outros. Eu estava aqui falando de alimento, né? Que também é uma ritualística. Então, pensar o que eu vou comer, como eu estou me alimentando, né? E etc. Isso tudo conta, isso tudo também colabora para que a gente tenha bons relacionamentos com outras pessoas. Dentro daquela superficialidade ali do dizer sim, dizer não. Já muda isso. Você vai saber dizer sim e não para as coisas sem, tipo, medo, sem achar que está desagradando, se respeitando também. E também vai aprender a respeitar o outro, sabe? Tipo, quando a gente se respeita mesmo, fala assim, isso aqui eu posso, isso aqui não posso, isso aqui hoje eu tô afim, hoje eu não estou. Quando a pessoa disser para você, não vai ser aquela coisa, nossa, mas eu queria tanto sair, você não quer sair comigo, tipo, sabe? A gente não vai ficar tão nesse do ego, porque daí é aquela coisa de você reconhecer que o outro ali também é um espírito e carrega toda uma ancestralidade e tem um processo, sabe? Então realmente muda muito o nosso olhar pra gente e pro outro, né? Totalmente. Totalmente. Isso aí foi na página 66? Você falou? 76. 76, 76. Porque me lembrou, eu tinha feito uma anotação na página 84, que ela tá falando sobre esse lugar, assim, que ela aprendeu com os anciãos a como criar um espaço sagrado, né? E é isso, assim. E nesse local, construir uma relação íntima. Então, ela cria esse espaço sagrado ali para ela, né? E nesse local, constrói essa relação. E eu tinha até deixado isso. Gente, vocês sabem? Vocês sabem construir esse espaço sagrado de vocês? Como que é esse espaço sagrado, sabe? Porque se não souber, é bom começar a buscar, então. Porque tudo vai nascer dali. É tão importante, né? Ter esse local. E saber quem vai adentrar esse local, e ter um propósito ao adentramento desse local. Então, é isso, assim, ela faz, né, eles fazem realmente um ritual, assim, para fora, mas é isso, né, é muito, muito profundamente para dentro, assim, eu falo que, nossa, é isso, os meus processos eu tô fazendo ritual para tudo, sabe, tipo assim, e ritual muito simples, não é? Ai, Marcelo, inclusive, por favor, você abre aí o áudio, pode falar com a gente, viu? Levanta a mão, pode comentar, Não, só abre o olho e tava fala. esperando vocês comentar, né? Depois, só ouvir primeiro o ouvinte, depois eu falo. Prazer, muito bom conhecer vocês. Muito bom. Finalmente consegui estar presente. Uma hora sempre tá certo. Mas é isso, sabe, assim, de rituais. Então, tipo, recentemente eu comecei a sempre ter o mesmo Nossa, sonho. isso. Ai, que bom. Cara, isso é muito maravilhoso. Você ter, tipo, o mesmo sonho, sempre com o mesmo elemento. E tanto bom quanto ruim, aqui, entre aspas. Mas aí acordei e falei, eu vou chamar esse elemento para conversar, que eu quero esse elemento. Eu tô entendendo que ele tá querendo falar comigo, vamos conversar. Então eu vou criar um jeito de falar com ele aqui. Poxa, para mim não é bom que esse elemento venha à noite, porque ele venha de determinadas formas, que vai me atrapalhar. Então, vamos ter um horário para conversar com esse elemento. Vamos ter um portal que se abre e ele vem e a gente conversa. Quais são os elementos que conjuram isso aqui? Vou colocar aqui perto de mim e eu vou ouvir, que é o que a gente está falando, né? Tudo serena quando a gente ouve, de fato. A gente dá ouvidos realmente. E aí você, nossa, isso é isso, você abre um portal assim ancestral de sabedoria que consegue chegar, que sempre esteve ali, mas você estava parecendo uma criança assim, lá. E aí agora você pode, tá bom, tô ouvindo, sabe? Seu devido tempo, aquilo que eu consigo, vamos fazer, conjurar aqui, mas tô ouvindo. Então, esses espaços, assim, eu acho que é isso, sabe? É muito valioso. E só tem que nascer relações saudáveis assim, né? Nesse lugar, assim. Eu tinha anotado isso aí também, da 84. Mas tem a ver com o que você tinha trazido. Muito bom. Marcos, você quer falar agora? Sobre essa parte do ritualizar, né? Eu não lembro mais a página que eu tô, porque eu caí de paraquedas nessa aula hoje, mas eu vou entrar no trem com vocês. A minha vida só começou a fluir quando eu comecei a ritualizar ela, né, cara? E esse livro, ele me trouxe uma... Eu acho ele tão lindo, sabe? Porque eu comecei a ler ele faz um tempo já que eu conheci ele, mas ler realmente foi por causa da crise no meu casamento. E aí ele me trouxe muitas coisas que eu deixei de ritualizar, e a minha... Agora é esse, a gente encerrou, e ela deixou também. Porque a gente fez um casamento xamânico, a gente se casou com todo ritualístico, com o mãos atadas, tal. Só que, cara, cria filhos, rotina, correria,
se tu não bota, não crava a espada no chão, e tipo, agora é o momento nosso, não vai. Uhum. E por ela ser mãe solo, porque era padrasto dos meninos, era mais puxado para ela. E aí eu ficava como cobrança disso. E aí esse meio do ritualizar que ela traz, eu falo, cara, isso é o princípio de tudo, né? É o princípio do tempo, do compreender o tempo das coisas. Que nem agora, pô, comentei o equinócio de outono, todo vou comemorando sempre esses. Isso me dá uma. E não é aquela coisa do tempo do homem, né? Esse tempo é da terra, e isso é maravilhoso. A vida flui. Uhum. Porque eu querendo dominar o tempo da terra, tipo, quem sou eu? Sou um mero serzinho. E, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu acordo de manhã, eu ritualizo no meu altar, oração para o meu ori, oração para a terra, para o dia. E à noite eu amo. Tipo, eu moro não sei se vocês conhecem Floripa, Barra da Lagoa. Cara, é uma vila de pescador. Eu moro bem aqui no mato. Então eu acordo e recebo a brisa e o solzinho da manhã. Eu até falei para uma amiga minha, cara, é um ritual que parece que o sol tá me beijando. Uhum. Aquele solzinho, que agora tá frio pra caramba aqui, né? É um solzinho gostoso, tipo, ai, que delícia. Isso é muito rico. Total. Aí eu compreendo o ritualizar, tipo, ok, iniciou meu dia. E Sim. ela me traz muito isso. Aí, né, relacionamentos, caso. É o princípio de tudo, né, para florescer, para se manter e também para renascer. Sim. E tá tudo certo, né, morrer. Sim. E eu achei assim, ó, cada leitura dela, assim, eu me emocionava, assim, olha, caraca, meu, é isso que eu preciso olhar mais dessa forma. E eu vejo que eu, por ser homem, eu não tenho uma menstruação, que tu disse, né, que toda essa questão, eu não consigo, se eu não me ateno os rituais da Terra, eu me perco, o homem se perde. Sim. Vocês conseguem se, a Lua, né, a gente não, eu sei que eu consigo muito melhor até para as estações, né, eu já tenho essa percepção, mas eu vejo que tem uma dificuldade de nós homens ter isso aí, sabe? É complicado, a gente fica muito se distraindo com bobagem. Sim. É muito fácil se distrair. Acho que é isso mesmo. Se não tiver atento, né? Aí a distração, tu não ritualiza nada, e aí vai se perdendo nessas conexões, né, do relacionamento, enfim, da Terra. Com certeza. É isso que eu posso nesse momento. Eu vou na onda de vocês, eu tô tentando achar o texto aqui e lendo, só para ensinar. Maravilhoso, obrigada. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso. Eu também gosto muito quando ela traz essa questão dos rituais em parceria, né, desse lugar mesmo. Então, tipo, vai surgir frustrações, vai surgir um monte de coisa. Como que a gente vai lidar com isso é que é o negócio. Então, assim, tipo, te parar. E eu acho que o mais bonito de tudo é a gente ser criativo também, sabe? Não sei, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da criatividade. Então, tipo, se a gente se ouve, tá ouvindo o outro também, a gente pode, junto a isso, assim, criar esse ritual que conversa com a gente, conversa com os nossos ancestrais. E isso tudo tá se casando ali, né? Isso tudo pode ser muito bonito. Então, a gente que sabe a forma como isso vai acontecer, se, nós, quando a gente se desconecta disso aqui, desse local, a gente precisa dançar. Então a gente vai se conectar, a gente vai dançar. A gente precisa ficar parado e ficar se olhando, ficar respirando. A gente precisa virar um de costas para o outro, começar a gritar, sabe? Tipo, é isso, assim, não importa, mas é esse local de como você vai estar ouvindo ali esse espaço, porque é isso, né? Até o não ouvir é ouvir. Essa é a questão. Tipo, se a gente não está ouvindo, é porque isso é ouvir uma questão importante. Então, como é que a gente vai fazer isso voltar a acontecer assim? Eu acho muito bonito mesmo, assim, muito, muito lindo também. Adoro esse local. E ela mesma fala, tem uma frase que ela fala ali, né, que é toda vez que eu me sentia frustrada, só o que eu preciso fazer é criar um espaço sagrado. Então, é isso, cara. É exatamente isso. Eu queria falar uma coisa quando eu falei para vocês que eu estava indo para casa, a Kelly falou, vocês estavam falando sobre o que de relacionamento, Ixi. Pois é, eu fui fundo, fui bem aberto demais. Você tá falando... Acho que a hora que a gente tá falando de Oxalá, não? A gente tá falando de relacionamento? Sim, a gente se perder nas relações quando a gente não se escuta. Ah, sim, sim. Uhum. Cara, eu fiquei brisando vocês falando assim, porque, enfim, eu passei isso na pele agora, não tanto como ela. Como a gente não vou falar eu, né? Me podei
E assim eu fui perdendo o meu brilho. Não culpa dela, nada. Minha. Eu que fui deixando de falar coisas que era eu. E fantástico como eu tô me reconhecendo agora de novo. Quem que sou eu? Tipo, porra, isso é muito bom. Tô muito feliz, eu tô muito leve. E essa coisa do, cara, é ser genuíno consigo. E é isso, não adianta, cara, não adianta. A gente. É uma parada muito egoísta, nossa, no sentido de querer ser bom moço pro outro, ou boa moça pro outro a qualquer, para ser agradável, né? E aí, só essa coisa do ser agradável, é isso, pessoas boazinhas se fodem, é real, porque tu perde teu brilho, tu perde quem tu é. Como ela deve ter perdido também comigo, a gente já teve essas conversas e a gente viu, pá, a gente perdeu um tempo afastado, sei lá, mas cada um perdeu um brilho ali, o brilho do individual de cada um, só às vezes dá uns lampejos. Eu achei fantástico a fala tua, aquele, que é bem isso. Na psicologia a gente fala né, o self, né? A gente não pode perder o self, quem sou eu. Sim. É só isso que eu achei muito fantástico. Obrigado. Então, é essa a diferença primordial, né? De ser bonzinho e ser bom. Se eu sou bom, eu sou literalmente, eu sou íntegro, não é isso, é isso. Não tô fazendo uma coisinha ou outra para agradar aqui, para caber aqui, para fazer aqui. Não, isso para mim tá sanado. Não tem, eu não tenho que caber aqui, eu não tenho que dar conta que é isso. Tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Então, realmente, o papel da honestidade é. Mas é um desafio mesmo, assim. A gente piscou, a gente se perde. Total. Adicionando nisso que vocês falaram, porque em vários momentos da leitura ela fala sobre essa importância, né? De conhecer o outro como ele é, de você também se mostrar como você é, e que é importante. Eu tenho algum momento aí, eu acho que é na página 85, 86, que ela fala ali que você precisa conhecer as fraquezas de quem você vai se relacionar. Então, isso é importantíssimo no ritual deles para o casamento. E aí, né, conectando com tudo que vocês estão falando, é isso que a Marcela falou, é muito desonesto quando você fica, né, tentando agradar o outro, desonesto com você, desonesto com a pessoa, porque aí a pessoa tá achando que tá se relacionando com a pessoa X, ela tá se relacionando com outra pessoa, mas a pessoa não se mostra, aí chega um momento que quando você quer, tipo, ser você mesmo, dá um medo de, tipo, posso perder essa pessoa a qualquer momento, porque se ela descobrir que, sabe, eu não sei lidar com isso daqui, aí a gente entra num conflito muito grande. E aí ela também falando na leitura, nessa nossa leitura de agora, que em vários momentos o casal ele precisa fazer ritualísticas para sustentar o relacionamento, né? Precisa renovação de votos, né? Que ela fala também. E aí isso inclui o que a gente está falando aqui. Você vai mudar conforme o tempo passar, a pessoa também vai mudar. Você vai querer externar algumas outras partes de você, sabe? E a outra pessoa também. E aí é a hora que a gente casa de novo com a pessoa, sabe? Que a gente, tipo, renova. Tipo, eu estou vendo que você está mudando, eu também estou mudando. E, tipo assim, aí você meio que. Não é nem um começo de novo, né? Mas você refaz aquele voto agora com aquela nova pessoa, com aquela maturidade, enfim, né? Com o que estiver acontecendo no momento, com os sonhos de vocês no momento, porque isso vai ter que ser sempre conversado, né? Para que rumo o relacionamento tá indo. Então, é isso, tipo. Igual a gente está falando, realmente é um peso. Antes de você entrar, a Marcela estava falando sobre isso. E a gente já falou também em vários estudos, né? Sobre como é ruim a gente estar interpretando assim, papéis, porque aí a gente faz ali. É porque assim, tem um pouco da cultura né, ocidental incluída no rolê, que a gente precisa construir, mas é isso, a gente é meio treinado para, olha, você tem que se conter aqui e ali para você conseguir um relacionamento. Mas aí, depois, gente, o que a gente faz com que a gente se não é, menina? Então, assim, como é que revela para a pessoa essa outra coisa? Sabe? Tem uma fala, não sei se eu grifei, mas ela fala bem assim: a gente faz tudo isso para que depois a gente não tenha aquela sensação de a gente causar com uma pessoa falsa, sabe? Tipo assim, com um falso pretendente. Então, precisa ver claramente que essa pessoa é. Tipo, a fraqueza dela também. É claro que tem coisas que não vão se perpetuar por muito tempo, podem se ajudar, né? Mas ali a pessoa que chega para você, ela vai chegar em um estado, né, emocional, mental, com determinados sonhos. E lá na frente, depois de, sei lá, 7 anos, vocês vão estar em outro momento, com outros pensamentos, né? Então, acho que é isso. Né? O ponto principal, né? Honestidade, clareza e transparência. Sim. Cara, essa fala assim me conectou muito com a Pomba Gira, né, cara? Que a Pomba Gira fala muito da nossa teu poder pessoal, teu amor próprio, quem você é. E eu tomei uns tapas na cara dela para acordar de coisas que eu tava interpretando, assim, as minhas máscaras na relação. E aí o livro me trouxe muito isso. E depois eu tive um atendimento com uma preta velha e ela falou assim,
eu ter consciência das máscaras que eu tava usando no relacionamento. Aí daí eu lendo o livro, tipo, cara, eu tô querendo ser bom moço, que é um Marcel que não é mais, que também ele... Porque tinha uma pressão de eu ser homem e padrasto de dois adolescentes, assim, então, 5 anos sendo padrasto. Então, quem sabe eu tinha uma máscara de, nossa, olha que legal que ele é, que ele, pô, assumiu as crianças e tal. Pô, coisa que o livro me mostrou muito isso aí, tipo, de máscaras, né? Não, né? Não dá. Não dá. Sim. E o mais interessante é que eu vejo que quando o relacionamento ele é harmônico, é isso que acontece, né? Ao invés de nossas relações hoje serem relações que vão cada vez mais destruindo as máscaras, elas são relações que vão construindo cada vez mais máscaras. E uma relação que de fato é grandiosa pra gente é a relação que cada vez vai ficando mais nula, né? Tipo, vai tirando, vai tirando, vai tirando. E por isso não tem condição a gente se incomodar com os processos de transformação, nem nosso, nem do outro, né? Aquela velha coisa de, ué, mas você tá gostando de tal coisa agora, mas você nunca foi assim. E daí, que bom, né? Uma coisa boa, gente. Finalmente, então, chegou esse momento, né? Então é isso, que é a frase que ela diz ali, ela fala, dizer sim uma vez não significa dizer sim para sempre, né? Então, é por isso, assim, essa é a questão da gente ir acompanhando esse processo de transformação da gente, do outro, sem esse canal de julgamento, sem querer conter um negócio, é isso, né? Porque é isso, é querer conter a natureza, é antinatural você ser a mesma pessoa a vida inteira, isso não existe, isso é antinatural e nós somos natureza, então não tem sentido, né? Então, esse lugar, assim, de ir acompanhando isso é muito bonito, se todo mundo tá ali envolvido, estiver disposto a isso, assim, é isso, as coisas, elas vão, né? Elas fluem no caminho natural que tem que ser, assim. Mas essa questão das máscaras é sempre uma questão mesmo. Pode, eu acho. Não, pode ser. Em que página que você estava falando? Agora eu estou no 77. 77. Tá. Não, se tiver mais sobre aí também, pode tocar. Eu acho que eu só tenho da 79 agora. Tá, então eu vou falar da 77. Eu grifei essa parte que ela fala assim. Falamos sobre o que os ocidentais chamariam de nossas partes privadas. Ela está falando em um momento ali da iniciação das mulheres. E compartilhamos nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Aprendemos sobre o círculo de cinzas da intimidade e como manter esse espaço sagrado. E aí, esse círculo de cinza é o que a Marcela falou, que é criado sempre que eles precisam ter intimidade, se conhecer melhor, né, e tal, uma ritualística, faz um círculo de cinzas e ali dentro se faz o ritual. O ritual, ele é de acordo com o que ambos querem, sentem, né, e tem outro momento do livro que eles falam sobre isso. Mas aí eu gostei, porque aqui ela fala sobre conversar sobre partes privadas, né, as mulheres ali juntas, mas aí expandindo aqui para todo mundo, a gente tem muito, pelo menos aqui no Ocidente, muito o que não dizer pro outro, né? Tipo, que você não deve compartilhar. Lá na frente ela vai falar que compartilham tudo sobre relacionamento. E aqui a gente já tem uma cultura diferente que é não compartilhar sobre o relacionamento. Então, você não sai contando pra todo mundo. Você é minha melhor amiga. Mas cuidado, porque não sei o quê. Então, assim, o que seria essa parte privada para cada um de nós, sabe? Tipo, o que seria você poder sentar e conversar com outras mulheres sobre suas partes privadas que não necessariamente são físicas, né? Então, assim, coisas que com quem você se abre, quem é essa sua comunidade, sabe? Para você conversar sobre isso e ter essa ritualística, porque é muito necessário. E tudo realmente que a gente reprime, né? Utilizando também aí a psicanálise, uma hora vai vazar, gente, sabe? Tipo assim, não dá para reprimir nada por muito tempo. E aí também sobre os sentimentos profundos, né? Que ela fala aqui sobre compartilhar isso. Então, só deixar mesmo essa coisa para a gente pensar, sabe? O que são as nossas partes privadas que a gente não fala, que a gente, né, tem medo, vergonha ou sente culpa e não compartilha, o como elas podem nos adoecer, o como seria importante a gente conversar, ter uma comunidade para falar sobre. Toda vez que eu consigo realmente ter um amigo, uma amiga, uma pessoa que eu possa abrir uma coisa minha, assim, que eu acho muito íntima, meu Deus, é tão libertador. Às vezes, quando eu vou conversar com a Marcela, eu falo assim, amiga, porque eu sei que você não vai vir com um discurso muito chato, falando, sabe, me julgando, você vai me ouvir, ponto, sabe? E é só isso, nem sempre a gente precisa realmente de um discurso ali do tipo resolutivo, sabe? Porque você só precisa falar mesmo, é só uma coisa de desaguar. E, então, assim, isso é uma ritualística que eu acho que a gente precisa aqui no Ocidente, que é cada vez mais
nos abrir para uma comunidade. Eu percebo que a gente precisa ainda desenvolver muita questão de confiança, para quem eu conto, como que eu conto, e não sei o quê. Mas é válido a gente começar, sabe? Quanto mais a gente conseguir fazer boas relações, né? E se abrindo, sabe? Como eu não diria um treinamento, porque não está vindo outra palavra na minha mente, mas assim, a gente tem que realmente fazer isso, né, continuamente, até que isso se torne natural novamente, porque isso também é antinatural, reprimir é antinatural, né? A natureza é totalmente fluida, ele vive as estações, né? Então tem todo o processo de transição, de morte, de vida e tal. Então, assim, não dá para manter tudo em sagrado segredo, assim, para a vida toda. E isso adoece muita gente também, se a gente for falar de psicossomática. E foi essa a minha anotação. É aquilo, né? Vontade de depressão é expressão. É muito isso, assim. E... Ai, deu branco, eu ia falar um negócio, esqueci. Eu vou, então, Pode passar ir, vai. acionar a lembrança. Eu trabalho com bioenergética e, cara, é isso, meu, essa falta de expressão vira uma repressão, e aí atrapalha a libido, atrapalha a nossa criatividade, e é sem volta, né, cara? E aí quando a gente estoura é uma catarse, e a pessoa nem se reconhece mais, só que tá tão camisa de força e enlouquece. E aí acaba, digamos, cortando coisas que nem deveria cortar, só que entrou em... Virou, né? Que não tem esse local sagrado de partilhas, de conversas. Eu tive um desafio com isso, porque, assim, o meu círculo eram namorados, casados, porém não tinham filhos. Então eles não compreendiam os desafios que eu e a minha ex-companheira estavam enfrentando. Então, por mais a boa vontade deles, eles não conseguiam compreender, por mais não, mas pensa assim, até que eu encontrei um amigo meu, um tempão, que ele foi casado, ele foi padrasto, cara, foi a melhor conversa que eu já tive. Eu me senti ser visto pela primeira vez em 5 anos dos desafios que eu estava enfrentando. Porque não era pai, mas estava sendo cobrado como pai. Só que eu não tinha dinheiro, porque eu sou padrasto. Então era uma treta, e eu falei, caraca, o que eu faço? E ele falou, cara, eu entrei nesse lugar. E é muito desafiante. E é uma linha muito tênue entre o que você pode ou não tem que conversar com a tua esposa, tem que conversar, tal. Só que é muito complicado. É adolescentes, são crianças. E aí, a falta desse círculo de intimidade, de poder expressar, pô, cara, foi assim, ó, muita gente eu encontrava e não conseguia me expressar direito, porque eles não conseguiam compreender minha história. Não entendiam, porque não passaram pela experiência. Até que eu encontrei essa pessoa e, tipo, meu, aí foi lá, lavagem. Aí chorei, botei pra fora, tipo, cara, eu tô enlouquecendo com isso. E, pô, ser visto, eu vejo tua dor. Essa parada que tá sentindo aí é foda. Então, nossa, como esse tipo de intimidade é necessário, assim, né, pro casamento ainda mais falando por homem, né, cara, que pra nós é muito preconceito, é muito, né, bebe aí uma cervejinha, tá tudo certo. Tá louco, que bebe cerveja, tá Sim, louco. total. Total. E às vezes é isso, né? O que a gente precisa é só dar passagem mesmo para essa sombra. Só que é isso, a gente retém a sombra. Porque a gente não sabe o que fazer com ela, a gente não sabe nem dar passagem para isso mesmo. A gente sabe por onde que ela vai sair, o que, que ela vai, o que ela tá atravessando, por que ela tá atravessando, o que é isso que tá acontecendo, a gente não sabe nada. É isso. Aí ela vem, a gente segura e fala, é isso, aí surta, assim. Então é muito interessante, até isso. E aí, quando a gente está falando desse local da comunidade, né, de ouvir um ao outro, é isso, é normalizar esses processos, né? Porque é isso, não passando pelas, gente, é isso, pelas dores, por isso aí. Então, quando a gente normaliza, respira e deixa que a sombra faça a passagem que ela tem que fazer, pronto. Sabe? Na verdade, muito mais simples do que a gente pensa, né? Não é complexo, não. É por isso que é difícil, é porque é muito simples, na real, né? Então. Mas voltar sempre para esse lugar, assim, resgatar, e é isso mesmo, é muito importante, né? É isso que ela traz muito sobre a comunidade, né? É isso, porque vai ter ali gente de tudo, todo tipo, eu não vou ficar ali só em uma. Então, nossa, eu tô precisando de uma coisa que só o ancião que viveu tal vai entender. Vou lá conversar com ele. Não, eu tô precisando que uma criança converse comigo, aí eu vou lá conversar com ela. E isso serve para nossa vida também, né? Aqui, assim, da gente saber que é isso que, olha, eu gosto de muitas pessoas que eu amo. Nesse momento, nossa, estou precisando daquela pessoa específica. Eu sinto que ela vai ter uma palavra para me ajudar. Então, ter tudo isso, né? E aí vai entrar até muito também o que muita gente acaba fazendo, né? Tipo, se fechar num ciclo, né?
É isso, que é para mim completamente antinatural também, assim, vamos fechar então agora só isso aqui. Mas e aí, se de repente você tá passando um processo que, cara, aquela sua bolha ali não vai sanar isso aqui. De repente você vai precisar de alguém que tá completamente fora daquele negócio ali, e você vai ter que furar. Então, é aquela boa e velha, né? Quem não pertence a nada pertence a tudo. É isso, sabe? Tipo, você pode percorrer os espaços de forma muito respeitosa e salutar, sabe? E ser muito grato a todos eles. Não é diminuí-los, não é fazer pouco caso, não é, pelo contrário, sabe? Pelo contrário, mas tá aberto para as pessoas, para a vida, nunca ficar fechando portais nesse sentido, né? Então, isso é muito importante mesmo, sabe? Para o nosso crescimento interno, assim, vai. Muito. É isso. Você tinha falado só de 77, né? Então, eu tenho agora só da 79, que é ali, quando ela começa a trazer sobre o casamento mesmo, assim. E aí é muito bom que a gente tá falando aqui justamente desse local, né, do casamento, da gente não se perder. E aí o que eu notei aqui, porque o que ela traz muito é esse local de casamento, são duas almas se tornando uma, né? E a gente tá tipo, eita! Mas é porque, né, assim, é uma coisa que eu trago muito, principalmente por causa do processo de dependência emocional, e assim vai, que é muito sobre isso. Então, eu fui vendo, né, muito interessante, que no meu processo muito de cura ali desse local, de dependência emocional, o que me curaria da dependência emocional era a própria dependência emocional. E isso é super interessante de se perceber, né, porque a gente fica, quando a gente vive relações de parasitismo, a gente começa a se viciar em separar, porque é necessário até o momento, tudo certo, é isso que eu estou falando, a gente não pula etapas, ok. Mas aí a gente vai começando a perceber que esse processo, que o processo é muito mais sobre aprender a unir do que aprender a separar. Tipo, tem uma coisa diferente aqui acontecendo. Então, esse local, né? Quando ela faz isso aí, das duas almas se tornando uma, e a gente vê hoje o mundo com muito medo desse local da união, assim, muito, muito medo, porque a gente está falando justamente desse medo da relação de interdependência, né? Desse local que não está só nas suas mãos. Essa que é a questão, e é isso que dá tanto medo que vai entrar naquele lugar, porque aí você não controla, não tem um controle, né? Não tem um local assim. Então, é isso, né? São duas almas que estão ali, estão inteiras, mas elas estão dando luz a uma coisa nova também, né? Dentro de si, e ele é uma entidade mesmo, né? Que está nascendo ali dessa. É uma outra alma, de fato. Então, esse local, sabe, assim, de aprender a unir, ao invés de querer tanto continuar a separar, sabe? Vamos então aprender a unir. Tem como fazer isso de forma saudável, tem como fazer isso de uma forma que seja íntegra, né? E não tem uma receita pronta para isso. Tem que, cara, vamos ver, vamos construindo, vamos entendendo, né? Vamos estar conectado, porque é isso que a gente está falando, né? Se a gente está conectado com esse espírito, já ajuda muito, já. Muito, 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 né? A não ter uma depositagem ali no outro, na relação que não cabe, o que tem que estar, onde tem que estar. Então, enfim, esse processo, assim. E aí ela até fala, né, que para abrir nosso mundo para outra pessoa, a gente precisa passar pelo espírito, precisamos passar pelo espírito. Que é justamente isso. Não tem como, assim, não tem como. Não tem como a gente abrir esse lugar se a gente não faz essa passagem, se a gente não tem essa escuta direta, se a gente não abre esse canal. Não tem como. Não vai ter como. Foi só isso. Depois eu já tô lá na página 64. Se tiver mais alguma coisa. Eu tinha grifado as mesmas coisas que você. Então, assim, os mesmos pontos. Eu tava até acompanhando aqui você falando e eu lendo pra ver, né? Porque às vezes eu esqueço o que eu pensei na hora que eu tava lendo, o que eu queria falar. Porque no meu PDF não dá pra fazer essas anotações de nota assim. Mas aí eu gostei, né? Eu ia falar quase a mesma coisa. Então, só adicionando mais aí, né? Que você disse, ela, né, nessa união, ela fala que o casamento ele é maior do que as pessoas, né? E maior que até a própria tribo. E aí, conectando com o que você já tinha dito lá atrás, aqui embaixo ela fala sobre ser a comunhão de duas pessoas e a comunhão das coisas que estão fluindo na alma e a comunhão dos espíritos aliados, que são os ancestrais de cada um. Então, o casamento é conexão de, né, duas linhagens ancestrais ali, dons de duas pessoas, duas almas e tudo mais. Então, realmente é uma terceira entidade que está se formando. E aí, por isso que eles levam tão a sério, né, o casamento e não pensam, tipo, divórcio tão rápido, igual você falou. Então, não é sobre a separação, é sobre a união. Porque é justamente pensar esse propósito, né? Por que a gente se uniu? Qual o propósito aqui, sabe? E tirando mesmo toda a romantização que a gente criou aqui no Ocidente, porque tem muita essa coisa de, meu Deus, é porque minha alma é gêmea, porque me chama gêmea, porque a gente vai ter um filho, é porque não sei o que, não sei o que.
tirando tudo isso, essas duas ancestralidades, essas duas almas fazem medicina juntas, sabe? E aí? Então, todas as vezes que surgem pequenos conflitos, ao invés de rapidamente cada um pensar no próprio ego e tô caindo fora, é justamente esse pensamento. Marcela falou lá atrás assim, não é só sobre você. Então, assim, quando você for pensar no seu ritmo, no seu tempo, na sua alimentação e tudo, tem que lembrar que é uma ancestralidade inteira, uma linhagem ancestral inteira ali, né? Então, é sobre esse ritmo todo, dessa linhagem inteira, essa medicina que você carrega, que para funcionar bem, para funcionar melhor, para você viver melhor, né? Para você comungar melhor com outras pessoas. E quando elas te acessarem, elas também comungarem da sua medicina que você é. Então, esse casal é a mesma coisa, né? Então, quando eu estava falando dessa parte, eu pensei nisso, né? Eu falei, nossa, hoje em dia eu não consigo conceber realmente entrar num relacionamento e pensar, tipo, um propósito. Vamos abrir uma empresa, vamos ter um filho, sabe? Tipo, essa coisa que antigamente era, tipo assim, para mim, o auge do auge, menina. Eu pensava, então, eu quero casar para isso, sabe? Tipo assim, para essa coisa em específico. E hoje não consigo pensar, né? Depois de tanto ler também, sou bofum. Não consigo conceber um relacionamento que não tem esse propósito maior, que a gente consiga sentar para conversar em todos os momentos, desde uma coisa pequena até uma coisa grande, para falar, opa, a gente tem um propósito aqui. Não que a gente use esse propósito para ficar preso um ao outro, sabe? Não é esse o ponto aqui, né? Porque aí a gente vai voltar para aquela coisa do controle. Ah, mas você, então, não está levando a sério que nós temos um propósito, você está querendo separar. Não é nesse local, mas é justamente nesse local da gente deixar o ego um pouquinho de lado, que aí é onde a gente ritualiza, e pensar o espírito. Então você vai sentir. E aí entra muito que a Marcela fala muito, né, nas nossas aulas e também nos nossos grupos, que tem que aprender a sentir, tem que aprender a perceber, sabe? Se ouvir mesmo profundamente. Porque na hora que acontece conflitos assim, e você tá ali né, querendo resolver com seu companheiro, com a sua companheira, na ritualística, vocês vão ter um momento que é do espírito. Então, se quem está desconectado, vai demorar muito para poder sentir, para poder comunicar o que está sentindo, que realmente quer comunicar. Então, a gente vai precisar, né, perceber isso no outro. Então, esse aqui na página, deixa eu só ver, porque já é tudo emendado. Na página 80, ela vai falando sobre esses rituais de casal e como é importante ter um espaço, né, um momento. Eu lembro que eu li um artigo onde o marido dela estava falando como exatamente era o ritual. Ele fala, olha, gente, tem ritual que você começa e é um silêncio absoluto por 1 hora. Que é igual a Sal tinha falado, olha só, nem tudo é sobre falar também, né? Não é sobre conversar, porque que a gente tem esse negócio de, eu sempre uma DR, mas nem tudo é do campo da mente, sabe? Nem tudo é do campo nem das palavras. Às vezes a gente realmente não sabe como nomear o que está acontecendo, né? O Marcelo falou do que ele viveu, e assim, eu tava pensando aqui na minha cabeça, gente, pode acontecer da pessoa não saber nem como falar isso pro companheiro, sabe? Tipo assim, como que eu falo de uma forma que não vai ferir a pessoa para ela não achar que o negócio é que não é que eu não queira isso, porque eu não tô sabendo, sabe? E aí é toda uma coisa, e a gente quer comunicar, não sabe como comunicar, e quer falar. Então, essa parte do sentir, que é a parte do espírito, né? De você ter aquela compreensão emocional, levar um tempo para depois saber como que você vai conduzir isso, né? No seu relacionamento, eu acho isso de uma extrema importância. Você tem alguma anotação na página 80? Não? Ah, só você quer falar alguma coisa? Porque daí depois eu falo da minha anotação. Só para comentar uma coisa do. Cara, aí aqui a gente falou dos elementos, né? É trazer o elemento terra, né, cara, pra acalmar. Sentar as coisas, sentir. Eu vejo que eu tô lendo paralelamente o Laudo Bauman nas relações líquidas. Então é muito ar, fogo, tesão, aplicativo, tal. Loucura, gente. Bota a terra aí, senta. Agora é frio aqui, então mais tempo pra tu sentar, acalmar e fazer a digestão, digerir, a terra vai pulsando. E aí vem a clareza. E eu vejo que isso me ajudou muito, assim, tipo, nosso casamento acabou por uma questão que a gente viu que, esse momento não tá dando mais, mas a gente aprofundou muito nossas conversas e a gente viu, olha, estamos em tempos diferentes nesse momento. Mas por que a gente veio à Terra? A gente conseguiu parar e se olhar. Olha, a gente está em tempos diferentes. Então, nesse momento, vai machucar a gente querer continuar. Vamos dar um tempo e vamos ver o que acontece na história, nossas histórias. Mas foi para o elemento Terra. Ele deu a nossa percepção de parar, respirar e ver onde cada um está. E ainda acalmar o barulho e os sentimentos, tipo de dor, de inveja, de rejeição, de desejo, N de coisa que acontece. E,
Nossa, isso pra mim foi fantástico, né? Foi muito curativo. E aí ela, de novo, né? Isso é ancestral, se conectar com a Terra, se você volta sempre pro mesmo lugar, né? Chega a ser uma coisa tão, desculpa, repetida, né? Volta pra Terra. Sim. É a Terra. É isso, quando falta elemento terra, a gente enfraquece mesmo, né? É isso, a gente precisa profundamente. E é em tudo, assim, fit, né? De, nossa, vamos comer umas comidas, umas raízes, vamos fazer umas, né? É muito importante, né? Teve uma época também, por causa de relações, que eu enfraqueci muito. E é isso também, sentei para conversar com o Preto Velho, a primeira coisa que ele falou é, você tá fraca, você tem que comer raiz. Aí eu falei, é verdade, você tá certo, eu preciso comer raiz, assim. E foi começar a fortalecer primeiro esse corpo, que foi fortalecendo essa relação com o espírito, que foi fortalecendo minha mente, foi fortalecendo o emocional, foi fortalecendo tudo mesmo. Então, realmente, ele é grandiosamente importante. E você estava falando desse negócio do propósito, né, do se unir e isso gerar um propósito, etc. E eu pensei muito na perfumaria, assim, eu pensei, tipo, que os melhores perfumes, eles surgem quando a gente une muitas notas, né, mesmo, assim. E o óleo essencial, ele vem quando ele passa por todos os processos de alquimia profundo, né? Ele vai precisar sair toda aquela podridão primeiro, vai tirar tudo que não precisa, aí ele vai evaporar, enfim, ele vai passar por todo o processo alquímico para se tornar o essencial. Então, com a gente também, e com todas as nossas partes, a gente vai fazendo esse processo, e aí, de repente, a gente vem com essa outra pessoa que também está fazendo esse processo, e talvez esse corpo se gere um perfume, sabe? É isso, assim. A gente une essas complexidades, essas novas notas ali, e isso vai criar uma nota totalmente diferente, que seria impossível de surgir se fosse só aquele óleo ali, né? Vem um perfume. Uma coisa é um óleo essencial, outra coisa é o perfume. O perfume, ele precisa de muitas notas. E o perfume, ele vai servir para tudo, né? Tipo, o perfume é um rito que vai ser usado para travessas de mundos. E uma relação não é isso, sabe? Não é exatamente sobre isso, sobre atravessar muitos mundos, sabe? Sobre conseguir fazer suas travessas, sobre ritualizar locais, chegar a lugares que só com esse óleo essencial você não chegaria, sabe? Então isso é muito legal, assim, acho muito bonito. Fiquei viajando nisso, muito coisa. Pode continuar. Acho que minhas anotações, inclusive, acabaram. Eu só vou ter uma última aqui, viu? Eu também vou ter um pouquinho. Assim, eu anotei muito aqui nessa parte do casamento, depois lá embaixo, no finalzinho. Eu anotei na página 80 a parte que ela fala assim sobre. Deixa eu só ver. Ela diz o seguinte: na África acreditamos que cada um de nós vem para este mundo com um propósito. Eventualmente, esse propósito determina com quem nos relacionamos. Certos propósitos são similares, outros são muito, muito parecidos. Dentre estes, procuramos a possibilidade de um relacionamento. E aí ela fala ali, né, que são os anciões que, né, procuram ali na aldeia a pessoa para casar com a outra. Então, tipo assim, um casamento arranjado, mas ele vai analisando o propósito para ver quais dão mais certinho, né? Eu tô pensando, nossa, seria tão bom se tivesse alguém aqui assim pra fazer esse negócio, fazer essa curadoria interessantíssima. Isso, né? Porque, tipo assim, não é. Mas aí cabe a nós, né? Cabe a nós mesmos ter clareza no nosso propósito. E aí, realmente, tipo, ter essa consciência de levar mais coisas em consideração na hora de conhecer alguém. Ai, amigo, não. Ai, que decepção, cara. Tudo bem, gente, a gente tentou, não vamos poder falar que a gente não tentou, né, fazer essa união. Então, levar em consideração mais coisas, sabe, do que cabe numa biografia, para encontrar uma pessoa compatível. Então, eu fiquei pensando muito, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro, eu falei, gente, eu nem sei qual é o meu propósito, assim, nem sei o que eu quero fazer, então, assim, já tipo assim, meio caminho que eu já perdi aí para encontrar uma compatibilidade. Só que aí também tem que estruturalmente compatibilidade na minha cabeça tem a ver com muitas outras coisas que a gente aprendeu aqui, que pouco tem a ver com o que Sobofu ensinou, sabe? Que é sobre essa coisa espiritual, tipo assim, a compatibilidade tinha que ser quase que a pessoa tinha que gostar das mesmas coisas que eu, entendeu? Então, assim, eu tenho aqui a minha lista de pré-requisitos, se você não se engajar, a gente não vai dar certo, porque eu também não vou querer abrir mão de nada, sabe? E aí, com a medida, né, que o tempo foi passando, e aí nessa leitura de agora, que é a terceira, eu li, eu pensei,
sentir falta dos anciões aqui no Ocidente, mas aí eu pensei, nossa, realmente, né, a gente tem que reformular todo o negócio ali para conhecer pessoas. Claro que eu sou muito aberta do que a Marcela sempre fala para mim, que é tipo, não precisa também fazer um grande teatro, né? Tipo, é só fluir. Tipo, a gente não precisa sair para conhecer as pessoas, a gente precisa estar aberto para conhecer as pessoas, porque daí você pode conhecer em qualquer lugar, né? Você vai estar sempre preparada para qualquer momento eu posso criar ótimas relações, né? Relações de amizade, colegas, pessoas que vão me auxiliar na minha jornada. Então, saindo dessa doutrinação de estou saindo para um restaurante para ver se eu conheço alguém, sabe? Estou saindo aqui na balada para especificamente para isso. Aí a gente também tem aquela coisa de, e aí eu não sei se todo mundo, mas eu sei que eu tinha muito, que era, se eu estiver tomando um café da manhã, numa quarta de manhã, eu não quero conhecer ninguém, cara. Então, tipo assim, não puxa assunto comigo, entendeu? Então, era muito doutrinada, tipo, este ambiente é para conhecer pessoas, para um relacionamento. Este daqui já não é, sabe? E aí, quando você chega num momento que você vai consumindo conteúdos como esse, você vai desconstruindo muita coisa, você vai expandindo, né, para se entender, para entender relações. Aí você começa, gente, como eu era limitada, sabe? Tipo, meu Deus. E como não atrair pessoas tão limitadas quanto, sabe? E aí, naquilo que a gente falou da honestidade, se a gente chega com uma lista de pré-requisitos e aí alguém que está muito interessado em você tenta se encaixar, sabe? A pessoa, pô, mas eu tô tão interessada, então vamos, né, dar check aqui nos requisitos. Já começou errado, sabe? Já começou muito ruim. Então, a gente também não facilita muito, né? Muitas vezes É, aqui. posso Pode falar? falar? Eu vejo Pode. uma rigidez, cara, uma rigidez e uma pressão dessa história, principalmente nós do Ocidente, de encontrar a alma gêmea, essa loucura que a gente criou, que a gente foi ensinando, e acaba perdendo oportunidades maravilhosas, porque, eu gosto de, tipo assim, lá em Porto Alegre, quando eu morei lá, pô, eu era carne, eu sou ovo lá com vegetariano, mas a guria é vegana, então não vou, não dá certo. Aí isso criava tribos e tipo, cara, que loucura! É uma questão pequena que é passível de dialogar, conversar e abrir possibilidades. Com a minha ex-esposa foi isso. Ela é chefe de cozinha vegana e tal, e eu, cara, eu sou do interior, então só diminuí meu consumo e falei, olha só, eu como carne. Tu é radical nisso? Ela, não, cara, tá tranquilo. Eu, que bom. E fluiu, porque eu já tive uma relação com outra menina que ela descobriu que eu era carnívoro. Meu Deus, me botou, tipo, como persona não evoluída. Então, é umas coisas que é passível de conversar. Tipo, por que tu come carne? Conversa, dialoga. Isso tem a ver com maturidade, né, de ambos, né? E a gente sabe que maturidade vem com o tempo e com esforço, não é? Por isso, tu falando ali, né, aquele de como faz falta dos anciões. Será que a gente ouviu os anciões com 20 anos? Tipo, porra, eu não, né? Eu achava que sabia tudo. Puta que pariu. Eu vejo que agora, com 35, eu tô tipo, cara, tô começando a andar sozinho, claro, assim, sabe? Tipo, consciente do que eu gosto, que eu não gosto, não sendo reativo em as coisas de relacionamentos também, sabe? Não, eu não quero ser assim, sim. Cara, não, tudo é conversado. Claro, não vai ser um nazi, né? Aí já bora fora. Nem fala comigo. Mas a gente ser mais, nem a Marcela falou, a Kelly disse que a Marcela falou, deixar o fluxo, né? Que tudo que a gente bota pressão não flui. A gente bota pressão, então a gente enforca. Então o fluxo do rio, né, deixa rolar. E aí pode realmente acontecer. Claro, é bom ter esse estudo antes, né, Kelly, de a gente ter essa consciência. Qual é o meu propósito? Se é alinhado com o do outro, né? Uma base, pelo menos. Mas depois deixa fluir, porque aí que é a magia, né? Eu tô estudando magia. E, cara, tem coisa que não é explicado, meu. É só magia, acontece. Daí tu pensa, caraca, que incrível isso aconteceu. E não tem explicação racional. E aí que mora a magia da vida. E a gente não tirar essa rigidez, né? A rigidez é mental, né? Sim. Então, eu acho que já até trouxe muito isso assim, em outros estudos, mas que eu acho muito fenomenal vir alguém que seja diferente mesmo, é isso, que faça outras práticas, que tenha outras vezes, que tenha outras coisas, porque isso é maravilhoso, isso é muito, isso faz a gente se aproximar ao invés de se distanciar em muitas, se Desconforto. Sim, eu acho que é isso, assim, quando você aprende a lidar com desconforto, quando tá tudo bem esse lugar, assim, quando você vê ele como, nossa, um lugar legal, porque é um crescimento, né?
as coisas, é isso, você se abre para um mundo mesmo, assim. E isso é muito bonito. Exato, alquimia, exatamente. Isso é muito bonito, então é isso. Eu também já até falei aqui, mas há um tempo atrás, me relacionando com um cara também, e aí é isso, ele tinha colocado na cabeça dele isso, assim, não, se jogue assim, assim, e faça isso, e seja, né? E, tipo, eu não era, sabe? Tipo, eu não sou disso aqui. Só que eu sou disso aqui. E era super legal, porque ele vinha com essa vivência dele, eu vinha com a minha, e as nossas conversas eram super legais, assim, sabe? Porque é isso, unia um monte de coisa. Eu falava, nossa, que legal. Só que eu acho que só eu tava achando muito fantástico isso. Ele queria que fosse igual, queria que a gente batesse exatamente as mesmas coisas e fizesse a mesma coisa. E aí ele falava isso, não dá, não tem como, isso pra mim. Eu falava, nossa, eu tô achando que é maravilhoso justamente por isso, sabe? Então, eu acho que essa que é a questão, né? Tipo, estaria alinhado se esse propósito é igual. Então, por exemplo, nossa, eu tenho esse propósito muito grande de crescer, eu quero crescer, assim, sabe? Então, se é isso, o desconforto, ele faz parte. Tem como eu querer exatamente uma cópia minha, e a gente concordar em tudo e tudo ser igual, e a gente ter os mesmos gostos, e a gente não, enfim, né? Não tem como. Então, é isso, talvez o propósito dele fosse outro, e não que seja pior, não, tá tudo certo, só talvez seja outro. E ok, assim, ou de outra forma, né? Enfim, tudo bem, assim. Mas é isso, né? Então, essas coisas, enfim, eu acho super interessante. Não fechar mesmo, assim, as portas, não fechar as portas mesmo. Eu também, inclusive, tive relação com um cara que era vegano, e eu, na época, eu ainda tava comendo peixe, comia um peixe, frango, uma vez ou outra, e assim, tudo bem, sabe? Tipo, tudo bem. E aí eu lembro que nessa mesma época tinha um amigo meu, que ele é vegetariano, e aí ele tava em pânico. Eu falei, gente, o que que foi? Ele tinha conhecido uma menina, e, nossa, tava apaixonado. Ele falou, nossa, mas eu tô com muito medo. O que que foi? Ela falou, não, porque ela começou a cortar a carne agora, e eu tenho medo dela voltar a comer carne. Eu tô... E daí? Isso é muito pequeno, né, gente? É Exato! muito pequeno. Um surto. Eu falei, menino, mas o que que tem? Tipo, você tá colocando um negócio, que louco. Primeiro que era uma hipótese, e mesmo se fosse, é muito minúscula, é um troço muito ridículo, sabe, gente? Pelo amor de Deus, assim. Enfim, então é isso aí, né? E eu, inclusive, as minhas anotações acabaram. Teve um, assim, na real, ali da página 92, que ela tá falando desse local, né, de sustentar primeiro, é isso, assim, cada um esse propósito firme consigo, entender esse propósito que tá ali, mas não colocar, igual a gente tá falando aqui, né, vamos casar porque o nosso propósito é ter um filho, vamos casar porque o nosso propósito é ter uma empresa. Isso é muito perigoso, porque é isso, vai rolar, tipo, uma super projeção mesmo, né, então, tipo, então agora a gente teve isso, seja um filho, seja uma empresa, seja o que for, então, agora tá tudo depositado ali, nessa coisa, sabe? Nesse serzinho. Se for um filho, pior ainda, né? Você taca tudo nele ali para dar conta, deposita tudo que, na verdade, era um propósito seu, assim, e você não conseguiu sustentar, enxergar, dar conta, parar para olhar para isso primeiro e vir um peso muito grande para um ser humaninho sustentar, né? Ele não podia dar conta daquilo, sabe? Isso não é sobre ele, assim. Então, ter primeiro esses momentos, que é isso muito da sabedoria de não pular etapas, das coisas obedecerem, assim, é isso, igual a natureza, igual a gente tá falando, né? O verão não vai chegar dando porrada no outono, fala, não, eu vou aqui agora. Não, é isso, assim, tipo, as coisas, elas têm os seus momentos, e elas têm esses momentos justamente porque a gente precisa adentrar e enraizar uma sabedoria aqui desse momento, e aí as coisas andam, porque senão é isso, a gente vai gerando feridas mesmo, né? Feridas, a gente vai colocando em outro ser humano, outras coisas que a gente acaba não enxergando de verdade, né? Então é isso, ela tem um filho e eu acabo não enxergando de fato esse filho. Eu só enxergo tudo que eu não consegui, não fiz, não que tá nesse filho, só que e aí você mata uma personalidade, você mata esse ser, né? Esse Ori mesmo, assim, esse caminho que ele tem ali para percorrer também. Isso é super perigoso, né? Super perigoso. Isso eu lembro que eu notei sobre isso, assim. Que é tudo as relações passadas, né, cara, dos nossos pais, principalmente, né? Uhum. De projeto filhos, e aí é isso, a mãe é dona de casa, e fica lá, não, vocês são a minha bênção. Eu, tipo, não, mãe, não, tô falando que é meu caso, minha mãe, ela tá aí nas transições. Uhum. Mas é o que mais a gente vê, eu lembro que
mães de amigos meus, sei lá, cozinhando em casa, limpando casa, e o marido trabalhando no emprego também. Claro, questão social também, a gente tem que, né, tá atento a isso. Mas, cara, não botar a criança, né, cara, como o maior projeto, que daí cria essa romantização, né? Ai, você é o maior projeto da minha vida. Não, eu sou seu filho, e é isso, cara. Não é minimizar, não é diminuir, nem idolatrar. É deixar real. Sou um filho, sou um descendente, vocês são meus ancestrais, a vida segue e vamos atrás de cada um dos seus sonhos. Isso é muito rico, é muito poderoso. Porque a gente vai ver nossos pais fazendo isso. E, tipo, caralho, isso vai me dar uma força Sim. de ir atrás do sonho, né? Não encontrar, eu vou casar com uma guria e aí vai ter filhos, e ai, que lindo. Aí vai só repercutindo, repetindo a mesma história. Então, eu achei muito forte, isso é um tapa na cara da nossa sociedade, que dói, e como a gente tem que. É que nem assim, eu moro. Eu falo que é uma vila do Chaves aqui que eu moro. Daí no lado tem uma mãe e 3 filhas. E a mais velha tem 12 anos. E eu tô conversando com ela sobre relacionamento, porque ela tá toda, né, essa idade de 12, 13 anos. Eu falei, olha, vai com calma, os meninos vão falar tal coisa, então já tô dando pra ela. E não prioriza essa coisa do, quer casar cedo. Tipo, ela me arrumou um colar aqui que ela, de Exu, que ela arrumou pra mim umas coisas. Eu falei, cara, se tu gosta disso aí, vai atrás. Eu tô incentivando ela, pô, vai atrás de tudo que tu gosta de fazer. Porque eu tô com essa visão já de, tipo, cara, filho não é o único projeto. O que tu ama, né? Ainda mais guria nova, que já é metralhada, tipo, vai casar quando? Vai ter filho quando? Pô, Sim, vai ver o teu futuro, vai ver teu propósito de vida e é isso. total. Eu tava até lembrando, o meu professor, tem um professor de Vedanta, né, que ele fala, nossa, me perguntam muito, ele tem 2 filhinhos, né? Me perguntam muito, o que que eu vou fazer se meu filho decidir que ele vai comer carne, não seguir os Vedas, sei lá. Aí ele fala, foda-se, meu irmão, ele é carioca, foda-se, se te falar, se meu filho quiser abrir um açougue, virar pastor da igreja evangélica, eu vou estar o primeiro ali na fila aplaudindo ele, falando amém. É isso. Sabe? Isso é o caminho dele, é o caminho dele. Eu não tenho interferência nisso. Eu tô aqui para amar, criar meu filho, ele vai fazer o que for. Eu não tenho que ficar triste, desolado, porque decidiu tomar o caminho e tal. Sabe isso, tipo, a vida dele, assim, não sou eu consolidado num negocinho, tipo, deixa. Cara, vive, é isso, sabe? Vive. E eu acho que é isso mesmo, né? E para isso tem que estar muito bem trabalhado interiormente mesmo. Senão vai Uma virar o. clareza sensacional. Sim, sim. Muito. Muito, muito. E é isso. Deixa eu ver, acho que eu terminei. Quer falar alguma coisa, Kelly? Não, eu vou falar que eu vou anotar minha agora, eu vou retomar essa leitura e vou anotar para trazer conteúdo e não ficar no trem de vocês. Não, foi ótimo. Tranquilo. Amiga, Perfeito. eu acho, eu tava olhando aqui, né? Tipo, as anotações que eu fiz, a gente já comentou tudo, porque eu vou linkando com outras coisas, né? Tipo, do casamento, falando dos rituais. Então, eu tô vendo aqui. Você também citou uma coisa que eu tinha anotado, que é sobre as crianças, né? Então, isso na parte do nascimento, que é sobre não deixar, né, para a criança ali um propósito que você não cumpriu. Então, acho que dá para eu adicionar mais uma questão que eu estava ouvindo vocês falar e eu achei, né, pertinente, que é a questão do tempo, né? Porque a gente falou tanto de natureza, de tempo ancestral e de tudo, que é essa comparação. Porque, por exemplo, se o casal ele tem que viver antes, né, de tipo ter um filho e não, né, se realizar, por assim dizer, é importante a gente não ficar comparando o tempo de relacionamento, sabe? É importante a gente, de novo, sair da tabela. Então, não colocar o amor dentro do gregoriano, do calendário. E, assim, porque é real, tipo, tem muito uma cobrança, aí, para mulheres tem uma outra, porque também tem a questão parto, concepção, etc. Então, assim, tem muita coisa envolvida e a gente tá fazendo um relacionamento na tabela, né? Tipo, então, assim, igual ele falou sobre a menina. Há tantos anos você tem que casar, porque daí você tem que se formar aqui, e aqui você casa, aqui você tem filho, porque daí, sabe? E aí a gente fica com isso em mente e dá aquela sensação de não realização, né? Que é uma coisa que tá acontecendo muito atualmente. E aí, quando eu leio sobre o Ofum, para mim é esse negócio que você sai dessa linha de tempo, sabe? E você, meu Deus, que outra realidade maravilhosa é essa? É isso aqui que eu tô querendo. Porque real é você viver o seu relacionamento bem e sabe? E eu acredito que naturalmente tudo vai se manifestar, sabe? Assim, filhos, etc, etc.
Isso faz parte do ritual, é como eu enxergo que uma ritualística é. Então, acho que para a gente chegar nesse modelo, assim, né, por assim dizer, de relação, ou pelo menos no nosso ritmo, porque lá no início do livro ela cita a dança do espírito, né? Então, toda vez que Marcela fala de notas, para ela é perfume, para mim é música, né? Eu sempre penso nisso. Então, se ela sempre fala que existe uma música que toca no espírito de cada um e ela compõe o espírito da intimidade, eu sempre lembro disso, pra mim funciona muito, né? Eu sempre lembro, opa, você tem um ritmo, a pessoa tem outro, vocês vão encontrar o ritmo de vocês pra dançar juntos, e vai ter que ficar reencontrando sempre, porque a vida vai estar tocando músicas diferentes em épocas diferentes, entende? Então, assim, e aí, como é que a gente vai rápido, a gente vai devagar, qual vai ser o nosso passo agora, sabe? Então, sempre, isso é uma coisa que me ancora muito, né? Marcelo falou de terra, do elemento terra, a Sobofum vai falar que nos rituais existem todos os elementos, né? A água, a terra, como a gente já conhece, né? Para eles também tem a natureza e tem uma outra coisa que eu esqueci. E ela vai falar da importância de como que na hora ali do ritual você tem que ancorar cada um deles e como que é isso também no nível emocional. Então, para mim, esse é meu elemento terra. Pensar o ritmo como um passo, e aí é um passo cada vez, né? E aí a gente vai pensar, é um passo também em cada época, em cada época da minha vida, em cada estado que eu estou, e o outro também, né? Porque a gente considera o parceiro na dança, né? Então, se a gente está dançando a dança do espírito, a dança da intimidade, eu acho que é isso. Sim. E eu gostei muito aqui de um ritual que ela falou sobre quando a noiva vai casar, tem que fazer aquele desvínculo, sabe? Da casa dela para a casa do marido, e aí eles fazem uma oferta, um sacrifício de carne, assim. Ela explicou aqui direitinho, mas eu achei muito importante, porque daí a gente tem que considerar realmente o nosso espírito na hora que a gente vai se unir com uma pessoa, para além do rito religioso, sabe? Para além do entrar na igreja, perante Deus, ou seja, lá onde for, né? Perante divindade. Mas, para além disso, considerar o seu espírito que ele está passando por um processo de transição, que você está saindo de um local, de uma dinâmica de vida, para viver com outra pessoa, sabe? E aí ela fala assim, isso é preciso ser feito para depois a esposa não ficar querendo voltar para casa dos pais, né? Tipo, sentir saudades de como que era. E aí eu fiquei pensando no como que tá fast food hoje em dia, e é tipo assim, meu Deus, me apaixonei e tal, vou casar e bum, fui. E aí, em algum momento vai dar essa coisa de meu Deus, a rotina mudou, sabe? Tudo foi mudando e ele é diferente, e eu tô sendo diferente também. E aí a pessoa vai sentindo saudade daquele, sabe? Uhum. Do antigo, e aí vai gerando realmente um desalinhamento muito grande. Então, acho que ritualizar esses ritos de passagem, né? São muito importantes. Toda coisa que a gente for fazer de novo na vida, a gente realmente fazer um rito de passagem em respeito mesmo à transição que a gente vai viver, sabe? Olha, estamos saindo daqui, indo para aqui. Às vezes não é um local físico, sabe? Mas deixar isso claro, pelo menos para mim, todas as vezes que eu me vejo em colapso de alguma coisa, eu vejo porque eu não cumpri um rito de passagem, eu só fui. Tipo assim, eu só comecei um negócio novo e de repente estou tentando me adaptar aqui, ou para um trabalho, ou para clientes novos e coisas. E eu, minha querida, mas você também não se preparou, não é? E aí, utilizando o que a Marcela falou também para finalizar, Marcela falou sobre o rito de casamento. Eu acho que foi lá no início que você falou. Eu não sei se você falou também, agora tá aqui na minha cabeça, às vezes você não falou. Mas ele, no livro, falou que eles fazem tipo uma vasilha assim, né? Com as pedras do casal, do nascimento deles. E ele vai botando vários elementos ali, né? Para ficar no local, no espaço sagrado. E eles vão cuidando. E também, quando eles precisam, eles retornam ali para receber força, né? Dos ancestrais e até do próprio espírito, né? Gente, achei isso maravilhoso. Meu Deus, achei muito, muito bom. Eu falei, nossa, vamos criar essas caixinhas. Vou começar a minha amanhã, entendeu? Porque eu achei muito bom. Porque às vezes, e principalmente aqui no Ocidente, a gente tem muito essa coisa do físico, do precisar ser visto. Às vezes, quando a gente fala de ritual assim para as pessoas, e nessa linguagem ancestral aqui de Sobofum, não necessariamente você precisa criar um altar, sabe? Sim. Não necessariamente você precisa realmente pegar todos os elementos disponíveis e fazer. Como a Marcela falou, é bom ter uma correspondência simbólica ali que faz sentido para você. Então, eu estou colocando essa flor aqui, qual o sentido dela no meu ritual? É muito interessante, mas não tem tipo uma lista para rituais de amor são assim, rituais para se curar da ferida, então não tem. E essa é a parte mais bonita, né? Essa é a parte de você receber mesmo, de você canalizar, que é você juntando as coisas que fazem sentido para você, né? Que vão ser realmente a sua fonte de alimento para a alma, de você relembrar quem você é, de você buscar ali uma conexão com o ancestral. Então, só deixar essa de novo para a gente sempre, porque eu acredito que sempre nessas aulas a gente vai ter que se lembrar disso, né? De tirar um pouco do que a gente já tem aqui construído, de como são as coisas. Eu lembro que alguém comentou
que aqui no Ocidente está tudo muito ligado à religião, né? Os rituais. E aí eu tava lembrando que o Sobofo falou que eles confirmam, né, para ver se o espírito quer casar com aquela pessoa, se tá tudo certo. E aqui no Brasil tem muita coisa do jogar um oráculo para confirmar, e cada vertente tem o seu oráculo. Só que aí é a hora que a gente vai lembrar que nós podemos criar nosso próprio oráculo. Nós somos o nosso oráculo também, sabe? E aí, gente, é bom ter essa confirmação, sabe, gente? Não necessariamente você precisa de um búzios, um tarô, sabe? Mas o que ela está fazendo é nessa dimensão de confirma com o teu espírito se está tudo certo, sabe? Tipo, Sim. por favor, tenha uma ferramenta para você se conectar e você saber se é o caminho da sua alma. Não é para você virar uma dependente de oráculo, mas é para você ter essa conexão profunda. Então, eu queria finalizar com isso. O corpo é um grande oráculo, né? De voltar para esse local. Eu estava falando disso também esses dias, que é isso, assim, eu vejo que quanto mais eu estou integrada dentro de mim, mais o meu altar, ele perde formas. Não tem mais formas, sabe? Eu não vejo imagens, eu não tem, tipo, não tem, as coisas, elas estão se integrando aqui, eu entendo o que significa isso aqui dentro de mim, o que significa o orixá tal dentro de mim, eu entendo o que ele tá aqui no meu corpo, né? Inclusive a região do corpo que ele tá falando, sabe? A região que tá falando, então é muito isso mesmo, muito bonito. E aí você falou muito da dança, né? Eu acho que é isso, assim, acho que o resumo perfeito é que a gente tem que gostar da dança. Tem que gostar da dança, e aí para isso serve o que a gente estava falando, né? E aí como é que eu vou fechar isso, sendo que às vezes vai ser um heavy metal, às vezes vai ser um forrozinho, às vezes vai... Como é que eu vou falar, não, eu não gosto disso aqui não, sabe? Mas vai ter que dançar, então assim, é melhor, né? É melhor que seja prazeroso, assim, eu acho dançar sempre bom, então assim, é bom, assim, esse lugar. E isso que você falou mesmo, assim, do tempo da natureza. Se a gente está falando sobre o tempo da natureza, isso que você disse, né, da gente comparar muito os tempos que acontecem. Nossa, estou com a idade tal, ainda não fiz tal coisa. Nossa, nessa relação, tal coisa. E é isso vai tanto para o rápido quanto para o tanto supostamente rápido quanto supostamente lento, sabe? Porque às vezes é isso também, tipo, a gente conhece alguém. E aí, nossa, as coisas elas têm uma sinergia muito boa, muito rápido, só que eles falam, não, mas não pode, porque tem também esse não, mas aqui a gente tem que fazer assim, depois a gente tem que. E às vezes não, sabe? Tipo, às vezes não. Tem situações catastróficas? Tem. Mas também tem situações, tipo, eu já conheci, tem amigos que, literalmente assim, foi tipo, conhecer uma semana. E estava um momento de tanto alinhamento mesmo consigo, mas que de repente foi uma semana bastante. Eles se casaram, moraram juntos, estão com filhos, já estão há 16 anos juntos. Mas foi isso, sabe? Tipo, coisa que aconteceu em menos de um mês, tudo isso. Então, assim, pode acontecer, porque a natureza também é rápida, ela tem processos que são super rápidos e outros que são super lentos. Isso é a magia. Sim. Né? Total. Cara, todos nós, para dar algum exemplo de relações que a gente teve, assim, e coisa acontecendo tão rápido que, nossa, nem deu tempo de compreender o que aconteceu. Eu vejo que isso é a magia, e a do estar alinhado. A energia bateu tão bem que alinhou, fluiu. Outras precisam de um tempo mais de reconhecimento, de se conhecer, que ela fala bastante assim. Eu acho que, no fim, estar atento de si, que a gente é nosso próprio oráculo. O quanto eu estou me sentindo bem, disponível, e acho que voltando lá no início, sendo eu e não querendo botar máscaras. Só que isso eu acho que é super foda. É muito difícil. Porque é constantemente se orar e vigiar. Orar e vigiar, orar e vigiar. Porque às vezes vai no fluxo, tipo, eu tô tão feliz, quero ver a pessoa quando ele tá se moldando. Volta. Pô. Acho que é isso. É isso mesmo. Orar e vigiar e dançar. Orar e vigiar e dançar. É um mantra. Estamos todos aprendendo. Todos aprendendo. Todos. E é isso, gente. Hablamos bastante. 57. Muito rico também. Pô, Que bom voltar. Consegui chegar. Que bom que você veio. Obrigado por me receber. Valeu mesmo, foi um prazer. E que isso é a nossa. Mas se baseia no texto, né? A gente acabou falando de experiências, mas isso é a comunidade, né? Poder ter pessoas poder falar isso. Tipo, cara, uau, que delícia poder falar, se expressar dessa forma, esses pontuamentos nossos e, enfim, se baseando pelo livro e a nossa história. Sim. Então, foi um prazer. Muito obrigado. Foi extremamente nutritivo. Para isso estamos aqui. Trocas prazerosas.
Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Ótima noite, até o próximo estudo. Até mais. Ok. Boa noite. Beijo. Obrigada.